Olá, seja bem-vindo. Está no ar o seu programa Hora de Acertar. O programa Hora de Acertar é um programa semanal feito a pensar em si, que passa na grelha da iurdtv.eu. E como habitualmente, comigo em estúdio já está a Carla Ferreira. Olá, Carla. Olá, César, e a todos os nossos amigos internautas. Mais um programa com dicas motivacional para que você possa superar na sua vida profissional. E o tema de hoje, talvez um pouco diferente daqueles que temos comentado nos nossos anteriores programas, mas importantíssimo. Diz respeito ao segundo idioma. Porquê? Porquê é importante o segundo idioma? Porquê falar o português e uma outra língua, o inglês, o francês, ou até, Carla, como temos ouvido falar ultimamente, o mandarim? É importante falarmos uma outra língua. Profissionalmente é importante, socialmente é importante, e é isso que vamos trazer aqui. Não só a opinião dos portugueses nas ruas, como a nossa própria matéria, como e-mails que vamos comentar, porque já os temos aqui, e com certeza vai ver que, por que não investir num segundo idioma, pode ser que isso faça a diferença no seu local de trabalho. Se ainda trabalha com clientes que falam a sua própria língua nativa, provavelmente não irá demorar muito para que você experimente o freelancing internacional com clientes de outras culturas e línguas. É verdade que o inglês é considerado hoje a língua dos negócios, mas os benefícios de falar uma segunda língua, seja ela qual for, aplicam-se a qualquer outro idioma que você domine ou que queira aprender que não seja a sua língua materna. Com o mercado global de hoje e as novas tecnologias, não é preciso deslocar-se para ter acesso a clientes de qualquer parte do mundo. Os clientes encontram-se à distância de um clique ou de um telefonema. Mas por que é importante saber um segundo idioma? Aumenta o seu leque de clientes potenciais. Talvez você tenha um cliente em contacto consigo com quem não consegue estabelecer um contacto aceitável por não se entenderem mutuamente. Conhecer a língua do seu cliente pode abrir mais portas e ampliar a sua gama de clientes com quem pode interagir. Possibilita-lhe aceitar mais projetos. Dentro da sua especialidade, você também pode aceitar projetos em que possa aplicar essa língua e ganhar mais trabalho. Se você não souber uma segunda ou terceira língua, o número de projetos que você pode aceitar será muito mais limitado. Pode gerar networking. Estar sempre atento a potenciais clientes e colegas é essencial e usar uma segunda língua a seu favor abre novos horizontes nesse sentido. Quem sabe, alguma empresa ou associação possa conduzir a uma reunião. Pode desfrutar do benefício de falar a língua nativa do seu cliente. Isso é muito valorizado. Seja em uma reunião, cara a cara ou pela internet, o cliente vai apreciar esse diferencial. Ele vai se sentir mais à vontade para se expressar sem limitações linguísticas. Gera mais lucro. Você tem a possibilidade de ter uma renda maior trabalhando com moedas estrangeiras. Conhecer uma segunda língua pode impactar diretamente o seu potencial de crescimento económico. Aprender uma segunda língua e desenvolver fluência requer tempo, dedicação e empenho, nos quais você deve estar preparado para investir porque vale a pena. Além dos benefícios profissionais de que você pode desfrutar, um segundo idioma vai agregar muito mais à sua vida pessoal também. Então, se você tiver a oportunidade, o tempo e a vontade, não pense duas vezes. César, É importante English? Yes, I do. Bom, já chegamos à conclusão que é importante haver uma segunda língua. É importante haver um esforço acrescido da nossa parte para investirmos em nós mesmos. É importante a nível empresarial, é importante mesmo a nível individual, porque dá-nos mais margem de manobra para podermos ir mais longe, não é, César? Eu diria, Carla, que ao ver a nossa matéria, o que eu iria fazer a seguir era procurar uma possibilidade de ter um segundo e um terceiro idioma. Não há dúvida que não é só a possibilidade de ter mais clientes, como de os poder aceitar. Imagine que ontem decidiu colocar ou fazer ou mandar fazer um site para o seu negócio ou para a sua empresa. Hoje, a partir do momento em que o site estiver online, corre o risco do telefone tocar e do outro lado estar alguém que não fala português. Porque acedeu ao site e verificou que tem produtos ou serviços que quer contratar e depois ligou-lhe e afinal de contas ele fala francês. Vai ter que dizer, assim num português um bocado afrancesado, que não o pode aceitar e não pode dar cumprimento àquele cliente, o que eu acho que é um desperdício. Por isso, pense seriamente que o segundo idioma é importantíssimo. Para os estudantes, o segundo idioma também é importantíssimo. Às vezes esquecemos-nos que não estamos só no mundo empresarial, mas no mundo académico também é importante. E socialmente também. Por que não falar o segundo idioma? Por que não falar o terceiro idioma?
As empresas hoje em dia, Carla, são cada vez mais do mundo e cada vez menos de um país só. Portanto, a nossa empresa que hoje está aqui pode muito bem amanhã estar em Espanha, pode muito bem estar em França ou noutro país qualquer em que o idioma tradicionalmente não é o português. E, na verdade, nós podemos ir até onde nós desejamos ir, porque a internet hoje em dia permite-nos exatamente isso. Não só a nível, por exemplo, César, estamos a falar a nível, por exemplo, de empresas, não só a nível de investirmos na exportação, como também, hoje em dia, o Portugal já não é tão pequenino quanto era há uns tempos atrás, onde hoje o mundo começa a vir a Portugal. Sem dúvida. E se eu não estiver preparado para... Não sou escolhido. Eu estou a ver passar oportunidades à minha frente que outros vão aproveitar porque investiram neles, porque investiram em estudar o inglês, o francês, o mandarim, como tu disseste, que hoje até nas escolas existe o chinês, que é o mandarim, na verdade, porque se estivermos realmente atentos às oportunidades, sabemos que um leque variado de pessoas está a entrar em Portugal e eu tenho que ter recursos, não é? No caso, condições de poder lidar com essas pessoas e poder desenvolver a nível profissional. Mas talvez dirá, mas que idioma então escolher? Eu diria que procurar o idioma de países, de economias que são emergentes, em que o mercado começa a trabalhar de uma forma mais ágil, de uma forma mais forte, eu diria que talvez esses idiomas são os mais indicados. Obviamente que aqui o inglês e o francês é importantíssimo para redigir um e-mail, para redigir uma carta, para redigir uma informação, para ler uma informação, pura e simplesmente. Aliás, é importantíssimo numa situação e noutra que estejamos aqui perante um segundo idioma. Eu próprio, Carla, já tive e com alguma tristeza assisti a isso em algumas reuniões em que se dizia quem é que fala determinado idioma? Só fala uma pessoa, pronto, então tu vais, e os outros ficam. Houve aqui um fator que distinguiu aquele que iria avançar e aquele que não iria avançar. Portanto, é importantíssimo o segundo idioma. Eu diria até o terceiro, o quarto, o que for. Já vamos ver que temos aqui um e-mail muito propício para isso. Se quiserem enviar o seu e-mail para comentar este tema, não hesite. Já temos aqui alguns que vamos ler no nosso programa. tv@iurt.pt. Carla, queres ler o primeiro? Temos, por exemplo, a Marta Santiago, que nos envia o seu e-mail de Lisboa. Ela diz o seguinte: sou portuguesa e sei falar inglês. Para além disso, desenrasco-me com espanhol e francês. Acho importante um segundo idioma para viagens e lazer, mas até hoje nunca precisei de utilizá-las a nível profissional. Pois é, Marta, mas o facto de já saber falar, para além do português, o inglês, já lhe dá 50% de chances que outros que não sabem falar não têm. O facto de você já saber desenrascar no espanhol e no francês, se você der mais um jeitinho, vai ficar craque nessas duas línguas, vão aumentar mais 2 vezes as suas possibilidades. E até hoje nunca precisou de utilizá-las a nível profissional, o que não quer dizer que não venha a utilizá-las. Marta, eu diria mais, não deixe que esse pouco que sabe de um segundo e terceiro idioma vá por água abaixo, não esqueça isso, coloque em prática, nem que seja numas férias, tente falar com alguém que fala o inglês, tente falar com alguém que fala o espanhol, se profissionalmente isso for possível, melhor, para que isso vá ficando mais normalizado, porque às vezes nós esquecemos e depois queremos pôr em prática e estamos um pouco enferrujados. Se nunca utilizou até hoje, eu diria para ter cuidado, porque é bem possível que amanhã ou depois o telefone toque e diga, bom, é preciso alguém que fale inglês, é preciso alguém que fale francês ou espanhol ou o que for, e se falar, pode ter a certeza que vai estar na linha da frente. E aqui não há melhores nem piores, eu diria, não há um funcionário que é preferido em relação ao outro, não, há aquele que tinha condições. Mas porquê? Isto parece injusto, Carla, mas não é. Tem condições porque fez mais qualquer coisa. Andou um pouco mais para a frente e com certeza tem que estar na linha da frente. Isto é imprescindível e qualquer empregadora sabe dar valor a quem tem algo mais. Isto é mesmo assim. Não saia desse lado porque nós fomos às ruas perguntar aos portugueses, afinal de contas, é ou não é importante falar outra língua? Vejam o que eles disseram. Você fala algum outro idioma? Falo, sim, senhora. Qual? Inglês. Falo Quais? espanhol e inglês. Inglês. Um bocadinho de inglês. Acha que é importante saber um segundo idioma? É sempre importante saber falar outras línguas. Eu acho que no mundo em que vivemos hoje é bastante importante falar uma segunda língua, principalmente o inglês. Então é importante porque podemos conviver com pessoas de outras culturas e ter outra percepção do mundo também. É muito grande, abre horizontes e abre, na internet, por exemplo, não é? Abre muitas páginas que de outra maneira nós não poderíamos
Eu acho que abre mais a nossa capacidade de comunicar com as pessoas e consegue-se ter uma visão melhor às vezes da cultura dos próprios povos, porque há uma identidade que passa pela própria língua e às vezes ler os originais na língua em que foram escritos promove um conhecimento mais profundo da cultura, daquilo que são as civilizações e as pessoas. Na sua opinião, no seu entender, qual é o idioma que abre mais as portas a nível profissional? Eu acho que é o inglês. O inglês é a língua universal. Profissional neste momento é o inglês. Mas aqui em Portugal, por exemplo, o espanhol começa a adquirir um peso grande porque é mais fácil de haver este intercâmbio ibérico e ibero-americano. É um grande mercado que começa a abrir-se agora. É o inglês. Por quê? Trabalho em Inglaterra. Trabalho em Inglaterra e a língua de trabalho é o inglês. Se é pai, sabe com certeza que corre o risco dos seus filhos irem trabalhar para outro país. E vai ser imprescindível que eles saibam falar outro idioma. Portanto, se tem filhos pequenos, eu diria que era de todo até necessário que os vá levando para um segundo idioma, que os vá habituando a falar outra língua, porque depois, mais à frente, quando tiverem que ingressar no mercado de trabalho, o à vontade será com certeza outro. Veja o que o Santiago Bento de Alverca nos escreveu. Ele enviou-nos um e-mail, recordo, tv@iurde.pt, tv@iurde.pt, é o endereço para onde poderá enviar o seu e-mail, tal como fez o Santiago Bento de Alverca. Ele diz-nos assim: sei falar inglês corretamente e penso que saber uma segunda língua é uma mais-valia no mundo profissional e também em termos culturais. Sem dúvida, já aqui falámos, Carla. Hoje em dia, e cada vez mais, é importante para termos um bom trabalho. Mas, a meu ver, a mais-valia está na facilidade de interação a nível cultural e da aprendizagem que se adquire ao interagir com novas pessoas. Bom, Santiago, obrigado pelo seu e-mail, sem dúvida com um conteúdo importante e que está todo ajustado com o que temos falado até aqui. Portanto, conseguir hoje em dia um bom emprego, ingressar num bom curso, estar mais preparado ou melhor preparado para outras tarefas profissionais, o segundo idioma assume aqui uma importância, sem dúvida, essencial. É, com certeza. E foi aquilo, César, por exemplo, que tu falastes há pouco. Hoje em dia nós temos visto um fluxo muito grande imigratório, portanto, de portugueses para vários pontos da Europa. E se não houver essa mais-valia da sua parte, você vai se ver em situações muito complicadas. Nós tivemos a oportunidade já, César, de estar em alguns dos países. E isso era visível? E isso era muito visível, por exemplo. Chegámos a ver pessoas, por exemplo, que estão há 20 anos. O caso, por exemplo, é Luxemburgo. Conheci pessoas em Luxemburgo, por exemplo, que estão lá há 20 anos e sabem dizer, por exemplo, o básico do francês, bonjour, em 20 anos. Porquê? Porque não há um esforço. Então, quer dizer, nós estamos aí para um país que não é o nosso, países em que eles fazem questão de que você fala a língua deles, caso contrário, eles não lhe retornam naquilo que você está a dizer, pura e simplesmente eles ignoram. Porquê? Porque vê que da nossa parte não há um esforço para conseguirmos falar a língua deles. E as oportunidades depois acabam por ser parcas, acabam por ser escassas. Claro. Não é? Carla, eu pergunto quantas possibilidades de bons empregos essas pessoas não desperdiçaram porque não tinham o segundo idioma. Quantas possibilidades de bons empregos os nossos jovens hoje perdem porque não sabem falar um segundo idioma. E se calhar na escola, porque hoje em dia isto é possível, se calhar na escola tiveram a possibilidade de fazer um semestre fora da sua escola, fora do seu país, e negaram isso com receio. Mas se temos receios com 20 anos, como é que não vamos ter com 40 se lhes dizemos que não aos 20 anos quando estamos cheios de genica? Portanto, é essencial perceber que o segundo idioma aqui, o sabermos falar outra língua, o estarmos preparados para novas realidades, até social e culturalmente falando, é importante. Dizia eu há pouco, Carla, concordarás comigo, e o nosso telespectador internauta também, as empresas neste momento, os negócios não são de país nenhum, são do mundo. Hoje o funcionário presta serviço em Portugal, amanhã presta serviços no norte da África, num país do norte da África, presta serviços onde quer que seja, vende os seus produtos onde quer que seja. A internet é um fenómeno e pode trazer os clientes a falar qualquer idioma. Nós não vamos desperdiçar um cliente porque, pura e simplesmente, não sabemos falar o idioma dele. Isto era estar a deitar fora um recurso que é escasso, que é importante e sem o qual a nossa empresa não vive. E uma tremenda fonte de rendimento, não é? Porque são investimentos muito grandes.
Exato. São fluxos monetários muito grandes. É a oportunidade que nós temos de ganhar muito dinheiro, mas é aquilo que eu digo. Se você não investir em si, se você não estiver atento às oportunidades que vão surgindo diariamente, você acaba por ter sempre a mesma vida, o mesmo emprego, a mesma situação e não consegue avançar para além daquilo que você tem. Não é isso que pretendemos, com certeza que não é isso que você quer. Então, invista em si, opte por estudar, opte realmente por tirar cursos de línguas, seja ela inglês, seja francês, seja até mesmo alemão, Exato. ou mesmo mandarim, porque, como dizem os outros, eles andam aí. Não deixe é para depois se lastimar, eu devia ter feito e não fiz, por isso não consegui, os outros conseguiram, eu afinal de contas não consigo chegar mais além. Não, para chegar mais além tenho com certeza fazer algo mais. Carla, chegaram-nos mais e-mails, queres ler? Desta vez veio do Sul, veio de Faro, é o Telmo Lopes. Ele diz o seguinte: sou empregado de mesa e para mim saber um segundo idioma, um terceiro ou um quarto até é fundamental. Aqui no Algarve praticamente não teria hipótese de trabalho se assim não o fosse. Aí está. O Telmo viu a oportunidade. Está numa cidade altamente turística, portanto, o que é que ele fez? Investiu nele. Como empregado de mesa, ali ele tem acesso a poder conversar com um leque de nacionalidades e, quem sabe, dali, daquela profissão onde ele está neste momento, com os contactos que ele tem, surgirem oportunidades para eles a nível de estrangeiro. Telmo, eu diria que com a sua estrutura profissional e com esta força dos idiomas, pode trabalhar em qualquer lugar no mundo. Veja que a sua carreira profissional não se restringe a Faro. A sua carreira profissional não se restringe a um país. A sua carreira profissional não se restringe a um conjunto de países que falam português. A sua carreira profissional está aberta a todo o mundo. Trabalha em Inglaterra, trabalha em França, trabalha em qualquer país do Norte da América, trabalha em qualquer país porque fala todos estes idiomas. Portanto, a sua abrangência para chegar ao mercado de trabalho é muito maior, é muito mais fina, é até um respeito para com a entidade patronal o facto de falar 2 ou 3 idiomas. E não só, e ele está, por exemplo, talvez muitas pessoas considerem empregado de mesa acaba por desmerecer a profissão. Eu acho que ele está com 2 coisas fantásticas, 2 fantásticas oportunidades. Empregado de mesa, você está em contacto com um leque de pessoas, ok? E depois os idiomas que o Telmo, não é? Que o Telmo tão bem conhece. Você tem 2 forças a seu favor. Eu duvido que não vai chegar a sua oportunidade. Sem dúvida. E por falar em oportunidade, preste atenção às nossas rubricas de emprego, porque quem sabe, mais uma vez esta semana, não nos esquecemos, pode estar aí a sua grande oportunidade. Esta semana, no site Net Emprego, destacamos as seguintes ofertas. É preciso cabeleireiro para São Miguel da Guarda. A experiência mínima exigida é de 2 anos e oferece contrato. Para a Albufeira é preciso empregado de mesa para regime de turnos para os meses de verão. É preciso experiência de 18 meses. Para Olhão está a ser contratado escriturário em regime de part-time. Os requisitos mínimos é o 9º ano de escolaridade e conhecimentos de informática ao nível da faturação e contabilidade. É preciso gaspeador de calçado para a zona da Várzea. Exige-se experiência mínima de 2 anos e oferece contrato a termo certo. Muito bem, César, temos mais um e-mail desta feita do Arlindo Marques, que nos enviou o seu e-mail de Negrais. Ele diz o seguinte: tenho vários amigos que já tiveram de emigrar para terem uma vida melhor, tal como muitos outros portugueses o fazem. Se souberem apenas a língua nativa, dificilmente encontrarão mais do que empregos nas obras, portanto, na construção civil, em fábricas ou nas limpezas. O conhecimento da língua do país para onde se pretende ir trabalhar é fundamental para quem quer ter sucesso além fronteiras. Comentávamos exatamente isto há pouco, não é, César? Tendo a experiência de ter visto lá fora, nós podemos ir muito longe. Agora, sou eu que limito os meus horizontes. Na verdade, não é ninguém que me impede, ou não é ninguém que me limita de ir mais longe. Eu mesma determino até onde eu quero ir. Claro, se eu investir em mim, se eu me esforçar, se eu tiver outra visão, outra perspectiva das coisas, eu posso ir até onde eu quiser. Ninguém me vai impedir.
certo? Não sei se concordas comigo ou não. Sem dúvida. Porque eu vou ter condições de entrar pelas portas que se vão abrir. Deixe-me colocar-lhe uma questão. Imagine que o seu patrão ou o seu chefe, o seu superior hierárquico, hoje o procura e diz assim, olha, temos um lugar na nossa filial em França, se souberes falar francês, vais trabalhar para lá, se pretenderes, e ganhas 3 vezes mais. Eu pergunto, poderia dizer que sim? É que se estiver em condições de dizer que sim, amanhã passa a ganhar 3 vezes mais. Se não estiver em condições de dizer que sim, permanece no mesmo lugar, a sua vida é a mesma. Eu acho que isto mostra a importância do segundo idioma. E se lhe juntarmos o terceiro, se lhe juntarmos o quarto, Carla, se lhe juntarmos uma vivência mais para fora do país do que propriamente voltada para o nosso país, eu não tenho a mínima dúvida que as condições de avançarmos são muito melhores. Veja que nós não estamos a dizer, Carla, e é bom referir isto, nós não estamos a dizer que quem não tem o segundo idioma não tem possibilidade de chegar mais adiante. Não, não é isso. O que nós estamos a dizer é que quem tem possibilidades de avançar possivelmente um pouco mais rápido ou de avançar com menos trabalhos, com menos dificuldade. Se nós temos esta possibilidade, por que não colocá-la em prática? Hoje em dia as escolas para aprendermos o segundo idioma estão tão ao alcance, a possibilidade de pagamento destes cursos está tão ao alcance, por que não investirmos nesta possibilidade, até mesmo nas férias, como dizíamos há pouco, nos motivarmos a tal, para que depois, quando estas situações se mostrarem e vierem ter connosco, nós podemos dizer, olha, eu cumpro esses requisitos. E tu disseste uma coisa extraordinária, que foi, imagine que a sua entidade patronal, ela chega e diz, queres ganhar 10 mil euros? Obviamente, quem não quer, não é? E ele, está bem, sabes falar francês? Você acabou de perder 10 mil euros. E não é um concurso. E não é uma vez 10 mil euros. É 10 mil euros dali para a frente. E se calhar demorámos 6 meses a tirar um curso para falar um segundo idioma. Eu acho que merece a pena um investimento de 6 meses ou de 1 ano para depois termos o resto da vida com esta possibilidade ou com estas portas abertas. E as empresas agora estão exatamente a fazer isso. Estão a apostar no exterior e estão a enviar pessoas para o exterior. Você quer ganhar mais, você quer ir mais longe, invista em si. Tem que estar disposto. Não há como não ser chamado. Tem que estar disposto a isto. Antes do nosso vídeo motivacional, eu não saí desse lado, ele é importantíssimo e toca num ponto importante. Eu vou só ler rapidamente o e-mail da Telma Silveira dos Olivais. Ela diz-nos assim, só hospedeira de bordo, uma profissão que abraço com muito orgulho. Gosto do contacto com outras culturas, viajar e conhecer novas pessoas. E tenho a certeza que nada disso seria possível se não tivesse conhecimento de outras línguas. Telma, muito obrigado. Venha testar aquilo, Carla, que temos falado, que temos dito e que temos mostrado ao nosso telespectador e internauta. E agora sim, vamos ao nosso vídeo motivacional. Preste atenção, ele tem algo muito importante e que vai com certeza despertar aí o que estava adormecido. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança,
conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Parou o que estava a fazer e ficou a pensar onde queria chegar. Mas isso só não é suficiente. Tem mesmo que fazer mais qualquer coisa. Tem mesmo que empreender mais alguma ação. Só ficar parado a pensar onde quer chegar e onde gostaria de ter chegado e não chegou até ao dia de hoje, não serve, não funciona e, Carla, não vai levar a lado nenhum. É, de todo. É essa a nossa dica, é essa a nossa orientação. Para além disso, nós temos também um convite para lhe fazer. Uma palestra motivacional que todas as segundas-feiras acontecem nesta morada em rodapé, que você pode ter a oportunidade de ler e ver e estar na próxima segunda-feira, aliás, hoje mesmo, estar pelas 20 horas e assistir a essa palestra. Com certeza você vai ouvir dicas, vai ouvir sugestões, vai ouvir experiências, vai ouvir testemunhos de pessoas que conseguiram vencer na sua vida financeira, na sua vida profissional. É o nosso convite deixado para esta pessoa que nos acompanha, César. Carla, eu pessoalmente gosto muito do tema da designação desta palestra, conquistas financeiras. Eu acho que a primeira palavra, conquistas, nos faz ficar com uma visão muito mais aberta, muito mais ampla e perceber que podemos chegar mais além. E talvez nos pergunte, mas onde é que vai acontecer esta palestra? Em que horários? Saiba que em iurde.pt pode obter mais informações sobre esta palestra, onde poderá participar. Eu quero frisar que a entrada é gratuita, portanto basta comparecer num dos locais, nos horários que estão em iurde.pt. Se necessitar de mais informação, pode aceder. Bom, vamos ficando por aqui. Desejamos-lhe uma excelente semana e, Carla, acerte. Só para a semana que voltamos. É verdade. Acerte esta semana. Até lá. Até lá.